O que era para ser um convite cruel, destinado a humilhar uma ex-esposa esquecida, transforma-se num momento que deixa todo um salão de casamento atordoado. Um homem convida a sua ex, pobre e grávida, para o ver casar com a sua amante, esperando plenamente que ela chegue sozinha, destroçada e silenciosa. Em vez disso, uma limusine para na entrada. Um homem poderoso sai ao lado dela, e 3 crianças idênticas caminham calmamente ao seu lado. Em segundos, o riso morre, a confiança racha, e os papéis que todos assumiram são silenciosamente invertidos. Esta não é uma história de confronto, mas de dignidade, retornando com força, expondo a arrogância, a traição e uma verdade que ninguém naquele casamento estava preparado para enfrentar. Fique conosco para ver como um convite destinado a envergonhar se torna o início de um acerto de contas silencioso. E conte-nos de onde você está ouvindo nos comentários abaixo. 5 anos após o divórcio, Daniel Whitmore fez uma escolha deliberada. Ele decidiu enviar um convite de casamento para Helena Whitmore. Não foi um ato impulsivo, nem nasceu de nostalgia. Para ele, parecia a confirmação final de que a sua vida tinha avançado, de que ele tinha ganhado algo invisível, mas profundamente importante. O convite em si era elegante, pesado na mão, desenhado para impressionar. Papel cor de creme, letras em relevo e tipografia impecável exibiam 2 nomes com absoluta confiança: Daniel Whitmore e Sophie Lange. Cada detalhe falava de status, controle e certeza. Daniel acreditava que o cartão, por si só, carregava uma mensagem além das palavras. Na sua mente, convidar a sua ex-esposa não era um ato de cortesia. Era uma exibição silenciosa de vitória. Ele imaginava-a vendo o nome dele, vendo o nome de Sophie ao lado, e finalmente entendendo que ele tinha escolhido corretamente. Sophie concordou sem hesitação. Ela estava convencida de que Helena ainda era a mesma mulher que ela substituíra anos atrás. A mulher que tinha ido embora sem resistência. Enquanto experimentava o seu vestido de noiva, Sophie usava renda vermelho vinho profundo, parada diante do espelho com satisfação. Ela sorriu levemente quando o nome de Helena surgiu, a sua voz leve, quase divertida. Para Sophie, o passado já estava resolvido. Helena pertencia a ele. Daniel lembrava-se do dia em que Helena partiu. Ele lembrava-se do silêncio, da ausência de discussão, da falta de súplicas. Na época, ele interpretara esse silêncio como fraqueza. Ele disse a si mesmo que ela nunca ousaria aparecer na mesma sala novamente. Enviar o convite parecia seguro. A nota incluída era breve e educada, redigida formalmente, carregando o tom de obrigação social. Sob essa superfície, no entanto, havia uma ponta sutil. Uma confiança que beirava a condescendência. Daniel selou o envelope sem hesitação. Helena recebeu o convite na sua casa atual, numa tarde tranquila. A luz que filtrava pelas janelas era suave, constante, comum. Ela abriu o envelope sem urgência. Os seus movimentos calmos, quase praticados. Ela leu o convite uma vez, depois colocou-o sobre a mesa. O seu rosto não mostrou reação imediata. Não houve raiva visível, nenhuma dor súbita. O casamento tinha terminado há muito tempo, e quaisquer emoções que outrora a ligavam a ele já se tinham acomodado em algo distante. Ela também não sentiu tristeza. A vida que ela vivia agora não estava ancorada naquele passado. Ainda assim, o seu olhar baixou instintivamente, repousando na curva suave da sua barriga de grávida. Ela respirou lenta e compassadamente, centrando-se. Helena entendeu imediatamente que o convite não vinha de boa vontade. Não era reconciliação, nem era um encerramento oferecido livremente.
Ela reconheceu a intenção subjacente sem precisar que fosse soletrada. Daniel queria uma prova. Prova de que ele tinha escolhido a mulher certa. Prova de que a sua decisão tinha sido justificada. Ela não falou sobre o convite com ninguém naquele momento. Não houve impulso de partilhá-lo, nenhum desejo de procurar tranquilização. Ela dobrou o cartão cuidadosamente, com os dedos firmes. Alexander Cole notou a mudança sutil na expressão dela quando ela guardou o convite. Foi leve, quase imperceptível, mas ele tinha aprendido a ler os silêncios dela. Ele não perguntou imediatamente. Ele respeitava a quietude que ela carregava consigo. Quando Helena finalmente falou, manteve a voz neutra. Ela disse que tinha sido convidada para um casamento antigo. Foi tudo. Alexander ouviu sem interrupção, sem julgamento. A sua atenção focou-se inteiramente nela. Helena viu-se a pensar na decisão que agora enfrentava. Comparecer reabriria uma porta que ela tinha fechado com intenção. Ignorar o convite manteria essa porta selada. Ambas as escolhas tinham peso. Ela entendeu que a sua presença encerraria um capítulo que nunca tinha sido abertamente concluído. Não seria sobre explicação ou defesa. Seria simplesmente um reconhecimento de que ela não pertencia mais à história que Daniel acreditava controlar. Ela não tinha intenção de provar nada a ele. Essa necessidade já não existia. Se ela fosse, seria por si mesma, não por ele. Seria um ato de enfrentar o passado de um lugar de estabilidade, em vez de medo. Naquela noite, Helena ficou acordada mais tempo do que o habitual. Os seus pensamentos eram constantes, mas persistentes. Ela considerou os anos que tinham passado, a reconstrução silenciosa, a vida que ela agora protegia. De manhã, a sua decisão estava clara. Ela iria. A escolha não veio de desafio ou ressentimento. Veio da certeza de que ela não era mais definida por como os outros haviam. Ela escolheu comparecer porque não tinha mais medo de ser vista. Helena preparou-se emocionalmente para um encontro que seria frio, controlado e contido. Ela não esperava calor. Ela não procurava confronto. O que ela esperava era silêncio. O que Daniel não sabia era que Helena já tinha aceitado o convite. Ele assumiu que ela recusaria ou desapareceria como tinha feito outrora. Sophie estava ainda mais confiante. Ela acreditava que Helena não tinha coragem para aparecer. Nenhum deles se tinha preparado para o que esperava além das portas do local do casamento. E naquele espaço silencioso entre a certeza e a realidade, algo invisível começou a mudar, mantido num silêncio denso de antecipação. 5 anos antes, Daniel Whitmore cruzou uma linha muito antes de o admitir para si mesmo. Enquanto ainda legalmente casado, permitiu que Sophie Land entrasse na sua vida, primeiro como uma presença, depois como uma possibilidade. Ele não resistiu. O que começou como admiração rapidamente moldou-se em algo mais deliberado, algo que ele justificou dizendo a si mesmo que era inevitável. Sophie entrou no mundo de Daniel com confiança e clareza de desejo. Ela sabia o que queria e não fez esforço para escondê-lo. O seu charme era polido, a sua ambição inconfundível, e ela portava-se como alguém que esperava ser escolhida. Daniel achou isso inebriante. Na presença dela, ele sentia-se visto de uma forma que alimentava o seu senso de importância. Gradualmente, a comparação tornou-se um hábito. Ele começou a medir Helena em relação a Sophie, muitas vezes sem perceber que o estava a fazer. A natureza quieta de Helena, outrora algo que ele tinha aceitado, agora parecia insuficiente. Ele dizia a si mesmo que ela era demasiado contida, demasiado passiva, demasiado distante da vida que ele idealizava para si mesmo. Daniel convenceu-se de que Helena
não tinha a base que ele precisava para avançar. Ela não se movia em círculos poderosos. Ela não amplificava as ambições dele, nem o empurrava para a frente. Na mente dele, ela tornou-se um obstáculo em vez de uma parceira. Sophie reforçou essa crença com consistência sutil. Ela falava de oportunidades, da vida que Daniel merecia, de quanto mais ele poderia ter se não estivesse a ser retido. As palavras dela raramente eram duras. Eram persuasivas, suavemente estruturadas e repetidas o suficiente para criar raízes. Essas garantias sussurradas lentamente endureceram em resolução. Daniel começou a ver o seu casamento não como um compromisso, mas como um erro que precisava de corrigir. A decisão de partir já não lhe parecia cruel. Parecia lógica. Quando ele finalmente sugeriu o divórcio, o seu tom foi controlado, distante e firme. Não houve discussão, nem voz alterada, nem confronto dramático. Ele apresentou-o como uma conclusão já alcançada, algo que não podia ser reconsiderado. Helena ouviu sem interrupção. Ela não reagiu com choque ou raiva. Ela tinha sentido a mudança muito antes de as palavras serem ditas. A distância entre eles tinha crescido silenciosamente, e ela tinha-a reconhecido pelo que era. Ela não lhe pediu para explicar. Ela não exigiu razões. Àquela altura, as mudanças já tinham revelado o suficiente. A clareza do desapego dele tornava desnecessárias mais perguntas. No momento do divórcio, Helena não estava grávida. Não havia filhos, nem responsabilidades partilhadas que complicassem o processo legal. O casamento dissolveu-se com eficiência, despojado de qualquer coisa que pudesse forçá-los a permanecer conectados. Sophie ficou atrás de Daniel durante a assinatura dos papéis do divórcio, a sua postura firme, a sua expressão composta. Ela observou com confiança enquanto Helena assinava, acreditando que o resultado já tinha garantido a sua posição. Daniel sentiu alívio. Para ele, o casamento que ele estava a deixar para trás tinha perdido o seu valor. Ele disse a si mesmo que estava a libertar ambos, embora a liberdade que ele idealizava fosse apenas a dele. Helena assinou os documentos sem fazer exigências. Ela não pediu compensação ou concessões. A assinatura dela foi calma, deliberada, final. Ela saiu apenas com o que trouxe, os seus pertences reduzidos ao que cabia facilmente nas suas mãos. Ela não parou à porta. Ela não olhou para trás. Essa ausência de hesitação inquietou Daniel mais do que ele queria admitir. Ele interpretou o silêncio dela como fraqueza. Para ele, confirmava a sua crença de que ela nunca tinha possuído a força que ele procurava. Ele nunca considerou que o silêncio pudesse significar contenção, em vez de rendição. Daniel não questionou o seu julgamento. Ele não imaginou que a sua avaliação de Helena pudesse estar errada. Na sua certeza, ele não permitiu espaço para dúvidas. Sophie acreditava que a vitória estava completa. Ela via-se como tendo substituído alguém inferior, alguém que tinha falhado em manter o seu terreno. Na mente dela, o passado estava conquistado. Após o divórcio, Daniel tornou o seu novo relacionamento público sem demora. Ele não hesitou, nem refletiu. Cada aparição com Sophie parecia uma confirmação da decisão que ele acreditava estar certa. Helena, entretanto, cortou os laços com aquele mundo por escolha própria. Ela retirou-se silenciosamente, sem anúncio ou explicação. Ela não procurou simpatia. Ela não se defendeu. Ela não ofereceu esclarecimentos a amigos ou conhecidos. Ela permitiu que as suposições permanecessem, desinteressada em corrigir narrativas que já não a definiam. Daniel assumiu que Helena teria dificuldades. Ele imaginava-a a desaparecer numa vida diminuída pela perda dele,
Ele não se perguntou como ela iria reconstruir-se, ou se ela poderia prosperar além das expectativas dele. Ele não se preocupou com o futuro dela. Na mente dele, isso já não se cruzava com o dele. Sophie considerava o passado de Daniel como uma conquista, uma história que reforçava o seu senso de triunfo. Ela via o divórcio como prova da sua influência, não como uma fratura com consequências. Nenhum deles considerou a possibilidade de que o caminho de Helena pudesse levar a outro lugar inteiramente diferente. Eles não imaginaram um resultado que a colocasse além do alcance deles. Para Daniel, o divórcio permanecia uma decisão correta. O tempo, como ele o percebia, apenas fortalecia essa crença. Cada ano que passava aprofundava a sua confiança. Helena afastou-se do casamento sem deixar rastros para trás. Ela não permaneceu na memória nem exigiu reconhecimento. Ela simplesmente desapareceu da narrativa partilhada deles. E foi dentro desse desaparecimento, invisível e subestimado, que o erro de Daniel silenciosamente tomou forma, acomodando-se no silêncio, esperando para ser compreendido. Após o divórcio, Helena Whitmore removeu-se do seu antigo ambiente social com intenção e precisão. Ela não se afastou lentamente, nem deixou espaço para interpretação. A partida foi completa, decisiva e silenciosa, como se ela tivesse fechado uma porta que nunca mais seria aberta. Ela mudou de onde vivia e cortou conexões que já não lhe serviam. Números antigos foram apagados, lugares familiares foram evitados, conversas que poderiam puxá-la para trás foram gentil, mas firmemente encerradas. Não era amargura a guiar as suas ações, mas clareza. Helena também escolheu ocultar a sua verdadeira identidade. O nome que ela carregava outrora ligava a expectativas, influência e a uma versão de si mesma que ela já não desejava habitar. Ela não queria que o seu passado a anunciasse antes de ela falar. Ela queria ser conhecida apenas por quem se estava a tornar. Ela recusou-se a usar o poder da sua família para recuperar qualquer coisa que tivesse perdido. Os recursos disponíveis para ela permaneceram intocados. Para Helena, confiar nesse poder significaria ancorar-se a uma história que ela estava determinada a deixar para trás. Ela queria seguir em frente sem alavancagem, sem vantagem, sem explicação. O que ela escolheu em vez disso foi uma vida definida por autonomia tranquila. Ela construiu uma rotina que pertencia apenas a ela. As manhãs eram sem pressa. As noites eram calmas. Os dias desenrolavam-se sem performance ou escrutínio. Não era uma fuga. Era alinhamento. Essa escolha veio de um desejo profundo de viver honestamente, sem distorção. Helena queria uma vida que refletisse a sua firmeza interior, em vez das suas antigas circunstâncias. Pela primeira vez, ela não sentiu necessidade de provar nada. Foi durante este período que ela conheceu Alexander Cole, num cenário tão comum que não carregava simbolismo nenhum. Não houve entrada dramática, nenhuma impressão de destino. Foi simplesmente um momento que se desenrolou naturalmente, sem expectativa. Alexander não sabia nada sobre o casamento anterior de Helena quando se conheceram. Ele não viu reputação, nem história, nem narrativa. Para ele, ela era simplesmente uma mulher com uma presença composta e um olhar pensativo. Essa ausência de contexto permitiu que algo raro se formasse. A conexão deles começou com respeito mútuo. Não houve pressão, nem perseguição moldada pela urgência. As conversas eram medidas. Os silêncios eram confortáveis. Cada interação carregava um senso de equilíbrio em vez de antecipação. Alexander sentiu-se atraído pela clareza calma de Helena.
Ela falava com intenção e ouvia com cuidado. Não havia excesso nas palavras dela, nenhuma necessidade de dominar o espaço. A firmeza dela não era passiva, era fundamentada. Helena não partilhou o seu passado imediatamente. Ela não o escondeu por medo, mas por discernimento. Ela entendia o peso da história e escolheu o momento certo, em vez do momento fácil. Alexander não perguntou. Ele não sondou, nem sugeriu. Ele respeitou os limites que ela estabeleceu, sem precisar que fossem explicados. Essa contenção importava para ela mais do que tranquilização. Lentamente, construíram confiança. Não chegou tudo de uma vez. Desenvolveu-se através da consistência, através de pequenas escolhas repetidas ao longo do tempo. Não houve declarações, apenas confiabilidade. Pela primeira vez em anos, Helena sentiu-se segura, não protegida, não blindada, mas segura no conhecimento de que nada era esperado dela além da honestidade. Esse sentimento instalou-se nela silenciosamente, sem anúncio. Alexander demonstrou estabilidade através das suas ações, em vez das suas palavras. Ele cumpria o que dizia. Ele aparecia. A presença dele era constante, não performativa. Não havia grandes promessas ou exibições visíveis de poder. Com o passar do tempo, Helena começou a abrir-se. Ela partilhou fragmentos do seu passado quando estava pronta, sem dramatização ou autodefesa. Alexander ouviu atentamente, sem julgamento ou piedade. Ele não tentou interpretar as experiências dela. Ele não ofereceu conclusões. Ele permitiu que a história dela existisse como era. Essa aceitação mudou algo fundamental para ela. A compreensão substituiu a apreensão. Helena começou a acreditar num futuro que não exigia que ela se escondesse. A confiança entre eles aprofundou-se, não por causa do que foi dito, mas por causa do que foi respeitado. Eventualmente, Helena escolheu comprometer-se com Alexander. Não foi um salto, foi um passo em frente dado com certeza. A decisão veio da confiança e não da necessidade. Juntos, concordaram em manter o relacionamento privado, não secreto, mas protegido. Helena não queria que o seu passado definisse como o mundo via o seu presente. Alexander apoiou essa escolha sem hesitação. Helena recusou-se a ser moldada pelo que tinha deixado para trás. Ela queria existir sem rótulos impostos pela história. Essa autonomia importava para ela mais do que reconhecimento. Alexander honrou esse limite completamente. Ele não o questionou. Ele não o desafiou. Ele entendeu que a privacidade não era retraimento, mas intenção. Gradualmente, a vida de Helena acomodou-se na forma que ela tinha idealizado. Havia estabilidade sem rigidez, conforto sem estagnação. Cada dia reforçava o seu senso de direção. A sua confiança retornou, não como armadura, mas como facilidade. Ela já não duvidava das suas decisões. A incerteza que outrora a seguia tinha se dissolvido. Ninguém do seu antigo mundo sabia onde ela estava ou como vivia. Essa ausência era deliberada. Dava-lhe espaço para existir sem interferência. Daniel permaneceu alheio ao fato de Helena ter começado um novo capítulo. Na mente dele, ela ainda era definida pelo passado de que ele se lembrava. Sophie acreditava que Helena tinha desaparecido completamente. Para ela, o desaparecimento confirmava uma narrativa de derrota. Na verdade, Helena estava a construir a sua vida silenciosamente, deliberadamente, peça por peça. E dentro dessa construção silenciosa, algo irreversível estava a tomar forma, mantido numa quietude que esperava pacientemente para ser vista. O relacionamento de Helena Whitmore e Alexander Cole evoluiu silenciosamente.
passando de uma privacidade cuidadosa para algo sólido e duradouro. Não houve anúncio, nenhuma mudança que exigisse reconhecimento do mundo exterior. O que mudou aconteceu entre eles, firme e inconfundível, fundamentado na consistência diária em vez de declaração. Para Helena, Alexander tornou-se o primeiro homem com quem ela se sentiu em completa segurança. Não uma tranquilização dita em voz alta, mas uma calma que se instalou no seu corpo e lá ficou. Com ele, ela não media as suas palavras, nem vigiava as suas reações. Não havia medo de decepção. Nenhuma expectativa de que ela devesse ser mais do que era. Alexander nunca pediu a Helena para se remodelar, para se adequar às ambições dele. Ele não sugeriu ajustes, compromissos ou sacrifícios. Ele não enquadrou o futuro como algo que ela precisava de merecer. Em vez disso, ele encontrou-a onde ela estava, aceitando as escolhas dela sem negociação. Juntos, concordaram que o futuro deles seria construído em torno da família, não da visibilidade ou validação social. Eles rejeitaram a ideia de construir uma vida projetada para ser admirada. O que importava para eles era o equilíbrio interno, não o reconhecimento público. Quando Helena engravidou, recebeu a notícia com clareza calma. Não houve pânico, nenhuma hesitação, nenhum senso de perturbação. A gravidez parecia uma extensão natural da vida que ela tinha escolhido, não um desvio dela. Alexander esteve totalmente presente durante a gravidez. A atenção dele não vacilou. Ele comparecia silenciosamente, consistentemente, nunca tratando a experiência como uma obrigação. A presença dele carregava firmeza em vez de excitação. E essa firmeza era o que mais importava para ela. Depois de a vida deles juntos ter estabilizado, Helena deu à luz trigêmeos num curto período de tempo. A chegada foi intensa, consumidora e transformadora. Os dias que se seguiram foram preenchidos com exaustão e ajuste, mas também certeza. As 3 crianças eram os filhos biológicos de Alexander Cole e Helena Whitmore. Não havia ambiguidade, nem complicação, nem questão não resolvida. Desde o início, pertenciam totalmente a ambos. Alexander assumiu todas as responsabilidades da paternidade sem hesitação. Ele não recuou nem delegou. Ele aprendeu, adaptou-se e permaneceu presente, tratando o cuidado como parceria em vez de assistência. A família deles foi blindada da atenção pública. As decisões eram tomadas com cuidado, garantindo que a curiosidade nunca cruzasse para a intrusão. Privacidade não era segredo, mas proteção. Helena dedicou a maior parte do seu tempo aos filhos durante os primeiros anos. Ela estruturou os seus dias em torno deles, atenta às rotinas, ritmos e necessidades. A maternidade não sobrecarregou a sua identidade, mas centrou-a. Alexander ajustou os seus compromissos de trabalho para poder permanecer envolvido. A agenda dele mudou, as prioridades mudaram, e ele não enquadrou essas mudanças como perda. Estar presente importava mais do que o avanço. Eles escolheram uma vida que era ordenada e contida. Não havia exibições de excesso, nenhuma indulgência destinada a impressionar. A casa deles refletia intenção em vez de ambição. Apesar de ter os meios para fazer o contrário, Helena não revelou publicamente a sua verdadeira identidade. Ela entendia as consequências do reconhecimento e escolheu o silêncio em vez disso. A escolha foi deliberada e sustentada. A sua decisão veio de um desejo de criar os seus filhos num ambiente que parecesse normal e desimpedido. Ela queria que eles crescessem sem expectativa, sem a pressão de narrativas herdadas. Alexander apoiou-a totalmente. Ele nunca questionou o raciocínio dela ou tentou mudar a ideia dela.
ele permaneceu ao lado da escolha dela como se fosse a sua própria. As crianças cresceram numa atmosfera de estabilidade e proximidade. Estavam cercadas por rotina, cuidado e consistência. O mundo deles era pequeno por design, e essa pequenez dava-lhe força. Para Helena, a família tornou-se o único centro da sua vida. Tudo o resto existia em relação a ela, não em competição com ela. As prioridades dela alinharam-se claramente, sem conflito. Ninguém do passado de Daniel sabia da existência das crianças. Não havia rumores, nem vestígios, nem revelações acidentais. Helena garantiu que a separação permanecesse intacta. Gradualmente, Helena voltou a gerir os bens da sua família, mas fê-lo silenciosamente. Não houve anúncios, nenhuma autoridade visível. Ela trabalhava nos bastidores, firme e precisa. A sua abordagem às decisões era calma e decisiva. Ela não agia impulsivamente ou emocionalmente. Cada escolha era medida, fundamentada no pensamento a longo prazo. Alexander tornou-se o seu parceiro estratégico em assuntos que exigiam consideração. As discussões deles eram colaborativas, ponderadas e equilibradas. Não havia hierarquia, apenas alinhamento. A casa deles funcionava como um sistema unificado. Papéis eram claros, responsabilidades partilhadas e expectativas consistentes. A estrutura que construíram apoiava em vez de restringir. Helena nunca considerou retornar ao seu antigo mundo. O pensamento não a tentava. Aquele capítulo parecia fechado, não por força, mas por conclusão. Ela acreditava sinceramente que o seu passado tinha terminado. Não havia dúvida persistente, nenhum assunto inacabado a chamá-la de volta. O que ela tinha agora era suficiente. Daniel permaneceu alheio ao fato de Helena ter construído uma família completa. No entendimento dele, a história dela tinha parado anos atrás. Sophie continuava a acreditar que Helena tinha sido removida da relevância inteiramente. Para ela, silêncio significava desaparecimento. Na realidade, Helena estava a viver a vida que outrora esperara, moldada por intenção em vez de circunstância. A família dela existia silenciosamente, mas com peso inegável, instalada numa quietude que parecia permanente, esperando sem urgência por qualquer momento que viesse a seguir. 5 anos após o divórcio, Daniel Whitmore finalmente decidiu casar com Sophie Lange. A decisão parecia tardia para ele, como o selo final numa vida que ele acreditava ter redesenhado cuidadosamente. O casamento não era para ser íntimo. Foi planeado como uma afirmação. Desde o início, cada elemento da cerimônia foi projetado para projetar status. O local era grandioso, escolhido pela sua visibilidade em vez do seu calor. A lista de convidados era extensa, cuidadosamente curada para incluir figuras influentes, conexões de negócios e rostos familiares do círculo social de Daniel. Não era simplesmente um casamento, era uma exibição. No dia em si, Daniel vestiu um terno cinza escuro, combinado com uma camisa branca impecável e uma gravata borboleta preta. O corte era preciso, o tecido caro, o ajuste perfeito. Ele estudou o seu reflexo com aprovação, convencido de que a imagem diante dele refletia sucesso pessoal em vez de excesso. Sophie apareceu em renda vermelho vinho profundo, o seu vestido ajustado com intenção. A cor era ousada, inconfundível e comandante. Ela movia-se com absoluta confiança, plenamente consciente do efeito que criava ao caminhar pelo espaço. Cada olhar que a seguia apenas reforçava o que ela já acreditava. Daniel via este casamento como um marcador de conquista. Para ele, confirmava que as suas escolhas o tinham levado para a frente,
que ele tinha melhorado a sua vida e deixado a limitação para trás. Sophie, por sua vez, via a cerimônia como prova de vitória. Estar no centro das atenções parecia validação. Representantes da mídia e convidados enchiam o salão. Câmeras esperavam. Conversas sobrepunham-se. A atmosfera carregava antecipação, não de romance, mas de espetáculo. Daniel absorvia os olhares de admiração sem humildade. Ele dava-lhes as boas-vindas. Sophie escrutinava cada detalhe: arranjos florais, iluminação, música, assentos. Nada foi deixado ao acaso. Controle importava. Superioridade importava. Ela não queria espaço para a imperfeição. Durante os preparativos, Sophie mencionou Helena Whitmore com inconfundível desdém. O tom dela era casual, desdenhoso, como se falasse de algo já apagado. Daniel não objetou. Ele partilhava a suposição de que Helena já não tinha relevância. Foi Daniel quem sugeriu enviar um convite a Helena. O gesto parecia teatral, quase brincalhão para ele. Ele enquadrou-o como cortesia, mas a intenção por baixo era clara. Era um ato de exibição. Daniel acreditava que Helena nunca apareceria. Na mente dele, ela permanecia a mulher que tinha ido embora silenciosamente, a mulher que tinha desaparecido. Sophie concordou. Se Helena viesse de todo, ela assumiu que seria como uma estranha, alguém a assistir das margens. Convidados sussurravam sobre a ex-esposa que tinha desaparecido anos antes. A ausência dela tinha se tornado uma curiosidade silenciosa, uma história meio lembrada e raramente questionada. Daniel ouvia esses murmúrios com satisfação. Eles alimentavam a certeza dele. Ninguém no salão sabia nada sobre a vida atual de Helena. Não havia rumores, nem atualizações, nem contradições à narrativa em que Daniel e Sophie acreditavam. Para todos os presentes, Helena era um capítulo encerrado. Daniel estava plenamente convencido de que tinha deixado o passado para trás. Ele não via pontas soltas, nem consequências não resolvidas. Para ele, este casamento representava a conclusão. Sophie acreditava ter garantido a posição final. Ela estava confiante ao lado de Daniel, certa de que não restava competição. O passado, como ela o entendia, tinha sido derrotado. Para eles, o casamento marcava o fim de uma velha história. Simbolizava transição, finalidade e controle. Eles acreditavam que nada de antes poderia intrometer-se. Daniel não se tinha preparado para qualquer perturbação. Ele não sentia necessidade disso. A certeza que ele carregava isolava-o da dúvida. Sophie, também, não sentia instabilidade. Tudo se desenrolava exatamente como esperado. O salão encheu-se de música, suave mas deliberada, definindo um tom de celebração. Os convidados tomaram os seus lugares. As conversas acalmaram. A cerimônia aproximava-se. Daniel estava no centro, postura relaxada, expressão satisfeita. Ele absorvia a atenção naturalmente, convencido de que lhe pertencia. Sophie sorria ao lado dele, a sua confiança inabalável. Nenhum deles pensava em Helena com respeito. Ela existia apenas como um contraste, uma comparação que eles acreditavam já ter vencido. A ideia de que ela pudesse ter peso nunca lhes tinha passado pela cabeça. Para Daniel e Sophie, este era o momento mais triunfante das suas vidas. Cada detalhe parecia afirmar essa crença. A confiança de Daniel atingiu o seu auge. Sophie sentia-se intocável. Ela acreditava que nada poderia ofuscar este dia. Daniel partilhava essa crença plenamente. A certeza deles parecia absoluta. Ninguém no salão antecipava a mudança. Ninguém sentia a natureza frágil dessa confiança. Tudo parecia fixo, polido e completo. Cada elemento estava no lugar para mostrar uma vitória que imaginavam ser inquestionável.
E sob a música, sob as luzes, sob os sorrisos satisfeitos, a sala acomodou-se numa quietude tensa e expectante, prendendo a respiração, inconsciente de que o silêncio estava prestes a ser quebrado. Uma limusine de cor escura parou suavemente em frente ao salão de casamento. O movimento foi controlado, sem pressa, deliberado. A sua presença por si só perturbou o fluxo esperado de chegadas, atraindo a atenção antes que alguém entendesse conscientemente o porquê. O som lá fora captou a atenção de vários convidados perto da entrada. Cabeças viraram-se instintivamente. Conversas pararam a meio da frase. O que deveria ter sido uma interrupção comum persistiu mais tempo do que o esperado, como se o próprio ar tivesse pausado. A porta da limusine abriu-se lentamente, com intenção em vez de pressa. Não houve correria, nenhum motorista a chamar, nenhum gesto a convidar urgência. A demora aguçou a curiosidade e o desconforto em igual medida. Helena Whitmore saiu primeiro, usando um vestido de maternidade longo, em tom marfim, que se movia suavemente assim que os seus pés tocavam o chão. O tecido era simples e elegante, sem adornos, sem excesso. A postura dela era reta, os ombros relaxados, a presença composta. Ela mantinha-se com autoridade calma. O olhar dela era firme, neutro e não reativo aos olhos que já a encontravam. Não houve hesitação no movimento dela, nenhum sinal de incerteza. Alexander Cole saiu imediatamente atrás dela. O tempo dele foi preciso, natural, como se praticado sem ensaio. Ele vestia um terno azul marinho, com uma camisa branca e uma gravata borboleta preta, formal, mas contido. Por instinto, ele posicionou-se meio passo à frente de Helena. Não era domínio, mas proteção. A presença dele criou um limite sutil, não dito, mas inconfundível. Um por um, os trigêmeos desceram do veículo. Eles tinham cerca de 5 anos, movendo-se com cuidado, mas com confiança. Cada um usava um terno azul marinho em miniatura, com uma gravata borboleta vermelha profunda, espelhando o pai em simetria silenciosa. As crianças juntaram-se perto dos pais, com a postura relaxada, sem medo. Elas ficaram naturalmente, como se tais entradas não fossem desconhecidas, como se pertencessem exatamente onde estavam. Dentro do salão, os convidados começaram a virar-se para a entrada. O que começou como curiosidade leve rapidamente mudou. A atmosfera alterou-se, não dramaticamente, mas inegavelmente. A música suavizou, depois desapareceu, o volume baixou sem instrução. Um silêncio espalhou-se pela sala, irregular no início, depois completo. Por vários segundos, o silêncio absoluto dominou o espaço. Nenhum passo ecoava, nenhuma voz irrompia. Até a respiração parecia medida. Enquanto Helena começava a caminhar para a frente, ela colocou uma mão gentilmente sobre a sua barriga de grávida. O gesto foi inconsciente, protetor, enraizante. O passo dela permaneceu firme. Alexander acompanhou o ritmo dela, cada passo deliberado e calmo. Não houve tentativa de comandar a atenção, mas a atenção seguiu-os independentemente. As crianças deram as mãos umas às outras e moveram-se juntas para o espaço lotado. As expressões delas eram abertas, curiosas, mas despreocupadas. Ninguém falou para explicar o que estava a acontecer. Nenhuma introdução foi oferecida. A ausência de palavras tornou o momento mais pesado. Do outro lado do salão, Daniel viu Helena. O reconhecimento foi imediato e avassalador. O corpo dele reagiu antes que a sua mente acompanhasse. Ele congelou. Sophie notou a mudança na sala antes de entender a sua fonte. A energia ao redor dela alterou-se, tirando o foco do palco que ela acreditava possuir. As expressões dos convidados transformaram-se de intriga para confusão.
Olhos dardejavam entre Helena, as crianças e o casal na frente. Ninguém parecia certo de como responder. Helena não olhou na direção de Daniel ou Sophie. A atenção dela manteve-se em frente, centrada no caminho à frente e nas crianças ao seu lado. Ela guiou-os gentilmente, os movimentos dela mínimos, mas propositados. A expressão dela permaneceu inalterada, não afetada pela tensão que a rodeava. Alexander manteve o olhar em frente também. O foco dele não vacilou, a postura inalterada. Ele nem reconheceu, nem evitou as escadas. A presença da família carregava peso sem esforço. Preencheu o espaço, não ruidosamente, mas completamente. A sala ajustou-se ao redor deles. Nenhuma explicação era necessária. Nenhum anúncio teria adicionado clareza. A chegada deles falou por si mesma. A autossatisfação que tinha definido a sala momentos antes dissolveu-se sem confronto. A confiança esvaiu-se, substituída por algo incerto e instável. Daniel sentiu algo mudar dentro dele, uma sensação de desequilíbrio que ele não conseguiu nomear imediatamente. A certeza que ele carregava momentos atrás já não se sustentava. O silêncio persistiu, denso e ininterrupto. Pressionava contra cada superfície, cada pessoa, cada pensamento. E dentro desse silêncio, o ponto de viragem instalou-se totalmente, mantendo a sala numa pausa sem fôlego que esperava, pesada e não resolvida. Helena Whitmore continuou a avançar, com Alexander Cole e as 3 crianças, movendo-se mais para o fundo do salão de casamento. O passo deles era sem pressa, medido e calmo, como se o espaço se tivesse ajustado ao redor deles. Eles não correram e não pararam para reconhecer a atenção que se reunia em ondas. As crianças seguravam as mãos dos pais naturalmente, os seus dedos pequenos envolvidos com facilidade e familiaridade. Não havia rigidez nos passos delas, nenhuma incerteza na postura. Caminhavam como as crianças fazem quando se sentem seguras, quando o mundo ao redor delas não ameaça nem sobrecarrega. Enquanto avançavam, uma das crianças falou sem pensar, chamando Alexander de papai, numa voz suave e instintiva. A palavra não carregava ênfase, nenhuma performance. Foi simplesmente dita, tão naturalmente como respirar. Aquele único som ondulou pela sala. Vários convidados viraram-se uns para os outros, os olhos arregalando levemente, as expressões mudando à medida que o significado se instalava. O murmúrio que se seguiu foi quieto, mas imediato. Helena não corrigiu o filho. Ela não diminuiu o passo, nem baixou o olhar. Não havia pedido de desculpas na expressão dela, nenhuma tentativa de suavizar o momento. Ela permitiu que permanecesse como estava. O rosto de Alexander permaneceu composto. Ele não reagiu externamente aos olhares que pousavam nele de todos os lados. A expressão dele era firme, controlada, inalterada pelo escrutínio. Do outro lado do salão, Daniel Whitmore sentiu algo começar a desfazer-se. A cena diante dele já não se alinhava com as suposições que ele tinha carregado com tanta confiança. As peças na mente dele recusavam-se a encaixar como outrora. Ele notou a conexão entre Helena e Alexander, não como especulação, mas como fato. A forma como se moviam juntos, a facilidade entre eles, a coordenação silenciosa, era inconfundível. As crianças, na sua proximidade com Alexander, tornavam a verdade ainda mais clara. Elas inclinavam-se para ele sem hesitação, espelhavam a calma dele e respondiam a ele com confiança que só poderia vir da familiaridade. Isto não era encenado, isto não era recente. Os convidados começaram a entender que o que estavam a testemunhar não era coincidência ou performance. A realização espalhou-se silenciosamente,
quase relutantemente, à medida que as mentes conectavam detalhes que as palavras não tinham explicado. Helena parou perto do centro do salão e descansou uma mão gentilmente na sua barriga de grávida. O gesto era protetor, enraizante e comum na sua simplicidade. No entanto, atraiu todos os olhos da sala para ela. A atenção mudou, estreitando-se. O contorno da gravidez tornou-se impossível de ignorar. Alguns convidados trocaram comentários sussurrados, especulando em voz baixa, a curiosidade deles orlada de descrença. Daniel sentiu a garganta apertar enquanto observava. A certeza que tinha definido a postura dele momentos antes evaporou. A respiração dele tornou-se superficial, irregular, enquanto tentava processar o que estava a desenrolar-se. Sophie Lang sentiu a mudança antes de a entender completamente. O foco da sala já não era dela. A energia que outrora reforçara a sua confiança agora pressionava para dentro, desviando a atenção inteiramente dela. O sorriso dela vacilou. O que parecia sem esforço momentos atrás, agora exigia esforço para manter. A constatação de que ela já não era o centro inquietou-a profundamente. O olhar de Helena permaneceu firme. Ela não evitou olhar em frente, nem procurou a aprovação de ninguém. Não havia desafio na expressão dela, nenhuma necessidade de confrontar ou afirmar. Alexander deu meio passo à frente novamente, posicionando-se instintivamente entre Helena e a intensidade crescente da sala. O movimento foi sutil, mas deliberado, protetor sem ser agressivo. Nenhuma introdução formal foi feita. Ninguém falou para esclarecer relacionamentos ou definir papéis. O silêncio carregou a explicação mais eficazmente do que qualquer anúncio poderia ter feito. A verdade revelou-se visualmente através da postura, proximidade e presença. Os convidados juntaram as peças sem orientação, cada realização reforçando a próxima. Daniel não conseguia desviar o olhar das crianças. Os olhos dele traçaram os movimentos delas, as expressões, a proximidade com Helena e Alexander. O entendimento que se seguiu foi agudo e imediato. Ele percebeu, com uma clareza que não deixava espaço para negação, que ele nunca tinha feito parte desta família. Qualquer vida que Helena tivesse construído tinha-o feito inteiramente sem ele. Sophie sentiu o peso de olhares desconhecidos pousando nela. Onde a admiração outrora estivera, havia agora avaliação, comparação e dúvida. A certeza em que ela tinha confiado começou a fraturar. A atmosfera no salão ficou pesada. A celebração anterior tinha se esvaído, substituída por uma quietude densa que pressionava cada convidado. Até o ar parecia contido. Helena não procurou reconhecimento de ninguém presente. Ela não examinou a sala, nem procurou por reconhecimento. O foco dela permaneceu interno, firme, resolvido. Alexander não falou. Ele nem confirmou, nem negou o que a sala já tinha entendido. O silêncio dele reforçou a realidade diante deles. A família ficou junta, imóvel, por vários segundos que pareceram muito mais longos do que foram. A tensão não era explosiva, mas sufocante na sua contenção. Nada mais precisava de ser dito. A verdade tinha chegado totalmente formada, inegável e completa. E naquela quietude, sem palavras oferecidas e sem reações forçadas, o momento instalou-se, pesado e ininterrupto, deixando a sala suspensa num silêncio que esperava pelo que já não podia ser evitado. A princípio, o reconhecimento veio silenciosamente. Alguns convidados perto da frente trocaram olhares,
as expressões mudando à medida que a familiaridade surgia. Alexander Cole não era um estranho para eles. O rosto dele, o nome dele, a presença dele pertenciam inequivocamente ao mundo dos negócios que eles conheciam bem. Essa constatação espalhou-se pelo salão com velocidade contida. Moveu-se de uma confirmação sussurrada para outra, sutil, mas imparável. A energia na sala recalibrou-se à medida que a atenção se reorganizava em torno de Helena e do homem ao lado dela. A forma como as pessoas olhavam para Helena começou a mudar. A curiosidade substituiu a confusão. A especulação deu lugar à compreensão. Alguns convidados aproximaram-se, os movimentos cautelosos, as expressões cuidadosamente neutras. Alexander permaneceu ao lado de Helena, a posição dele inalterada. Sem palavras, a postura dele confirmou a conexão entre eles. Ele não se virou para a multidão. Não procurou reconhecimento. A presença dele, por si só, clarificou o que importava. Quando abordado, Alexander apresentou Helena simplesmente como a sua companheira de vida e colaboradora de longa data. As palavras foram calmas, medidas e sem adornos. Não houve ênfase em títulos, nenhuma sugestão de exibição. Não havia jactância no tom dele, nenhuma tentativa de elevar ou dramatizar o momento. A introdução carregava certeza sem arrogância, deixando pouco espaço para interpretação. Helena respondeu com contenção. Ela não corrigiu, nem expandiu o que foi dito. A postura dela permaneceu composta, a expressão firme. Ela não ofereceu explicações ou contexto além do que já tinha ficado claro. Alguns convidados começaram silenciosamente a conectar o nome de Helena a associações passadas. Memórias antigas vieram à tona. Links familiares rearranjaram-se à luz da nova informação. A constatação instalou-se lenta, mas firmemente. A verdade sobre a posição de Helena emergiu sem anúncio. Não precisava de um. O reconhecimento chegou através da observação, não da revelação. Daniel Whitmore ficou congelado enquanto fragmentos de conversa chegavam a ele. Os murmúrios ao redor dele formaram uma narrativa que ele nunca tinha considerado. A sala já não parecia previsível. A compreensão amanheceu agudamente. Ele percebeu que tinha julgado mal. Helena desde o início. A certeza que ele carregava outrora parecia agora oca, exposta pela realidade que se desenrolava à frente dele. As decisões passadas dele repetiam-se na sua mente com uma clareza desconfortável. Momentos que ele tinha descartado retornaram com peso, cada um destacando uma escolha feita demasiado depressa, uma suposição aceite demasiado facilmente. Sophie Lange sentiu a mudança antes de a processar totalmente. Os olhos que outrora a admiravam, agora mediam-na. A admiração com que ela contava evaporou, substituída por uma comparação silenciosa. Ela sentiu-se a ser reposicionada sem consentimento. A confiança que ela tinha usado tão confortavelmente começou a escorregar, a fundação subitamente instável. A certeza inicial dela desapareceu. A sala já não respondia à presença dela. Ela ficou parada, cercada, mas isolada, ciente de que a atenção se tinha movido para outro lugar. Helena não usou o momento para se afirmar. Ela não aproveitou a oportunidade para esclarecer o seu status ou reivindicar visibilidade. Ela permitiu que a sala se ajustasse nos seus próprios termos. Alexander guiou a situação com autoridade sutil. Ele respondeu apenas quando necessário, conduzindo as conversas gentilmente, sem as escalar. A calma dele ditou o ritmo. As crianças permaneceram perto dos pais, não afetadas pela dinâmica em mudança ao redor delas. A facilidade delas reforçou o que as palavras não podiam. Os convidados começaram a entender que aquilo não era uma coincidência,
nem um espetáculo encenado para causar efeito. O que estava diante deles era uma família real, fundamentada e coesa. Daniel não podia negar o vínculo à frente dele. A unidade era inegável. Existia independentemente da presença dele, intocada pelo seu papel passado. Pela primeira vez, ele sentiu a consequência das suas escolhas anteriores na totalidade. Não foi raiva ou ciúme que surgiu, mas perda, aguçada pela constatação. Sophie reconheceu que já não era o ponto focal da admiração. O silêncio ao redor dela parecia deliberado. Os olhares que recebia não carregavam calor. Não havia olhares de espanto dirigidos a ela agora. A atenção em que ela tinha confiado dissolveu-se silenciosamente, deixando-a exposta no espaço que ela pensava controlar. Helena manteve distância de todos. Ela não se inclinou para conversas, nem ofereceu tranquilização. Os limites dela permaneceram intactos, firmes, mas não ditos. Alexander garantiu que a situação não escalasse. Ele não permitiu que a especulação se transformasse em intrusão. A contenção dele estabeleceu limites sem confronto. Nenhuma declaração chocante foi feita. Nenhuma afirmação dramática interrompeu o fluxo. A verdade revelou-se naturalmente, através do alinhamento e presença. O que importava tornou-se claro apenas através da ação. A sala absorveu a mudança gradualmente, ajustando-se à realidade que já não podia ignorar. A atmosfera do casamento transformou-se completamente. Celebração deu lugar à tensão. Certeza deu lugar à reflexão. O humor virou-se para dentro. Daniel entendeu então que já não controlava a narrativa. A sala tinha se movido além das expectativas dele, além do alcance dele, e enquanto os convidados se acomodavam numa consciência silenciosa e coletiva, o salão permaneceu suspenso numa calma frágil, pesada com o entendimento não dito, esperando em silêncio pelo que viria a seguir. Daniel Whitmore ficou no centro do salão de casamento, com uma quietude oca a instalar-se fundo no peito. O espaço ao redor dele permanecia brilhante e imaculado. No entanto, algo essencial tinha se esvaído, deixando-o suspenso num momento que já não lhe pertencia. Ele podia ouvir o murmúrio baixo dos convidados, o farfalhar suave do tecido, o eco distante da música, mas nada disso chegava a ele de forma significativa. O que restava era uma espera silenciosa, pesada e inegável. Os pensamentos dele viraram-se para dentro, vagando de volta através de anos de decisões que ele outrora considerara firmes e justificadas. Cada escolha repetiu-se sem misericórdia, despojada de desculpas, despojada de confiança. Ele viu quão facilmente tinha descartado o silêncio de Helena, confundindo a contenção dela com fraqueza, a distância dela com insignificância. Nesta quietude, ele finalmente entendeu que o silêncio dela nunca tinha sido rendição, tinha sido resolução. A certeza que outrora o definia começou a fraturar. A autoconfiança que ele carregava tão orgulhosamente diminuía a cada respiração. Ele reconheceu, talvez tarde demais, que nunca tinha realmente conhecido a mulher que outrora fora sua esposa. Ele tinha visto apenas o que servia ao conforto dele e ignorado o que exigia humildade. Essa constatação instalou-se nele com uma clareza aguda que nenhuma celebração podia suavizar. Perto dali, Sophie Lang sentiu a mudança antes de a entender completamente. O ar ao redor dela parecia mais apertado, os olhares dos convidados mais pesados e mais deliberados. A vitória que ela acreditava estar segura agora parecia estranhamente ausente. Ela sentiu-a a escorregar pelos dedos sem que uma única palavra fosse dita.
Comparações formaram-se silenciosamente na mente dela, não ditas, mas inevitáveis, e com elas veio uma erosão constante de confiança que ela não podia parar. Ninguém criticou Daniel abertamente. Não houve vozes alteradas ou acusações apontadas. Nenhuma risada o seguiu, nenhum comentário cruel cortou a sala. E, no entanto, a ausência de confronto tornou o momento mais severo. O fracasso dele desenrolou-se em silêncio, testemunhado por todos, reconhecido por ninguém. Não foi anunciado, mas foi inconfundível. Daniel tornou-se ciente de que tinha perdido algo muito maior do que status ou controle. Ele tinha perdido um futuro que já não existia, um que agora estava totalmente formado diante dele, mas para sempre fora de alcance. A família que ele via perto não era dele, e nunca seria. Essa verdade pressionou contra ele com uma finalidade silenciosa que não deixava espaço para negação. O arrependimento seguiu-se, lento e sufocante. Não foi dramático, não explosivo. Chegou calmamente, instalando-se nele com uma permanência que parecia irreversível. Sophie, parada ao lado dele, começou a sentir-se estranhamente deslocada. A celebração ao redor dela já não parecia centrada na presença dela. Ela estava lá, mas desconectada, observando um momento que ela outrora imaginara como triunfante, agora a desenrolar-se, sem calor. O espaço ao redor de Daniel alargou-se emocionalmente, embora fisicamente inalterado. Ele sentiu-se separado da sala, das pessoas, da vida que continuava ao redor dele. Helena não se virou para trás na direção dele, nem uma vez. A ausência de reconhecimento dela não foi fria, foi completa. Esse desprezo silencioso atingiu mais fundo do que a raiva jamais poderia. Alexander manteve um controle não dito sobre a situação, a presença dele firme e contida. Não havia necessidade de ele intervir ou afirmar domínio. O momento não exigia nada dele exceto compostura, e ele forneceu-a sem esforço. As crianças próximas permaneceram não afetadas, a inocência calma delas, intocada pela tensão emocional que se desenrolava ao redor delas. A família manteve-se fundamentada, composta, unificada. A quietude deles não era defensiva, era natural. Daniel, em contraste, sentiu-se exposto. Os parabéns oferecidos a ele soavam forçados, educados, vazios de convicção. Cada aperto de mão carregava uma distância sutil que ele já não podia ignorar. Sophie notou a mudança também. O calor que ela esperava da sala tinha desaparecido. Rostos que outrora refletiam admiração, agora revelavam neutralidade, até desapego. Não havia hostilidade, apenas uma clara retirada de consideração. Ela percebeu, silenciosa e dolorosamente, que se tinha tornado associada a algo incompleto. Nenhum confronto emergiu para dar a Daniel um momento de resistência ou explicação. Não havia argumento atrás do qual se esconder, nenhum conflito para redirecionar a atenção. A derrota desenrolou-se socialmente, gradualmente e com efeito duradouro. A imagem dele, outrora polida e segura, começou a fraturar aos olhos daqueles ao seu redor. Sophie chegou a entender que tinha sido escolhida num momento, não estimada através do tempo. Essa consciência instalou-se nela sem drama, pesada e inevitável. Ninguém a acusou, ninguém precisou. A verdade não exigia amplificação. Daniel ficou onde estava, ciente de que nada precisava de ser dito. A realidade diante dele era clara o suficiente. O colapso não se anunciou, não exigiu atenção. Simplesmente existiu, inegável e completo, preenchendo o espaço com um silêncio que persistiu muito depois de a música continuar a tocar. Helena Whitmore
não permaneceu dentro do salão de casamento mais tempo do que o necessário. Ela entendeu, com clareza calma, que a sua presença já tinha completado o seu propósito, simplesmente por existir. Não havia necessidade de discursos, nenhuma necessidade de confronto, nenhuma necessidade de explicação. O que se tinha desenrolado falava por si mesmo, e demorar-se apenas diluiria a finalidade silenciosa do momento. A expressão dela manteve-se composta, a postura firme, como se cada passo que ela dava tivesse sido decidido muito antes desta noite. Ela levantou a mão ligeiramente, um sinal pequeno e gentil destinado apenas aos seus filhos. Era hora de partir. Não havia urgência no gesto, nenhuma tensão no rosto dela. As crianças responderam naturalmente, como se sempre tivessem sabido o que este momento exigiria delas. Levantaram-se sem hesitação, os movimentos calmos e sem pressa. As 3 crianças procuraram as mãos dos pais, os dedos encaixando-se confortavelmente em apertos familiares. Não havia medo nelas, nenhuma confusão. Elas não olharam para trás. Para elas, isto era simplesmente mais um passo em frente, guiado pela certeza silenciosa dos 2 adultos ao lado delas. Alexander Cole ajustou o seu passo para combinar com o delas, diminuindo os passos enquanto guiava a família em direção à saída. Ele não correu e não parou. A presença dele era firme e deliberada, uma garantia silenciosa de que nada precisava de ser provado. Cada movimento que ele fazia comunicava intenção sem performance. Helena não virou a cabeça. Ela não olhou para trás para o salão de casamento, as luzes, a música ou as pessoas congeladas nos seus assentos. Os olhos dela permaneceram em frente, focados apenas no caminho à frente. O passado, em todo o seu peso, já não era algo que ela precisasse de reconhecer com um olhar final. Ela não permitiu que o olhar demorasse em Daniel Whitmore. Ela não olhou na direção de Sophie Lange. A presença deles já não exigia reconhecimento dela. O que outrora detinha poder sobre a atenção dela tinha perdido a gravidade inteiramente. O silêncio dela não era evitação, era encerramento. Era o tipo de silêncio que vem apenas depois de uma decisão ter sido totalmente aceite, quando nada permanece não resolvido dentro do coração. Ela não precisava de falar, porque já tinha seguido em frente. À medida que a família alcançava a entrada, a atmosfera dentro do salão mudou. Os convidados assistiram em silêncio atordoado, as expressões refletindo uma mistura de surpresa, admiração e algo próximo de respeito. Ninguém deu um passo à frente. Ninguém chamou. O momento não convidava interrupção. Lá fora, a limusine esperava junto ao meio-fio, a presença calma e discreta. Não tinha chegado dramaticamente, e não precisava. Estava simplesmente lá, pronta, como se sempre tivesse sabido quando aparecer. Alexander moveu-se ligeiramente à frente e abriu a porta, colocando-se entre Helena e o mundo exterior. O gesto era praticado, mas sincero. Ele estendeu uma mão protetora, garantindo que ela entrasse primeiro, sem pressa ou esforço. As crianças seguiram em ordem, subindo para o veículo com disciplina silenciosa. Não houve caos, nenhumas perguntas sussurradas. Tomaram os seus lugares naturalmente, como se esta partida não fosse uma fuga, mas um retorno. A porta fechou, com um som firme e inconfundível. Não foi alto, mas carregou peso. Aquele único movimento selou o momento mais eficazmente do que quaisquer palavras poderiam ter feito. Dentro do salão, a música vacilou. Conversas recomeçaram desajeitadamente, fragmentadas e incertas. Risos soaram deslocados. A celebração lutou para recuperar o ritmo.
agora marcada por uma ausência que nenhuma decoração podia disfarçar. Daniel permaneceu parado perto do centro da sala, mas o espaço ao redor dele parecia oco. Ele já não era o foco da atenção. Olhos desviaram-se dele e a autoridade que ele outrora assumira começou a escorregar silenciosamente do seu alcance. Ele percebeu, talvez pela primeira vez, que a noite tinha ido além do seu controle. Nada lhe tinha sido tirado à força, mas algo essencial tinha sido perdido. Ao lado dele, Sophie sentiu o peso da sala a pressionar para dentro. O dia destinado a definir a vitória dela parecia subitamente vazio. Os sorrisos ao redor dela já não pareciam celebratórios, mas forçados, como se mantidos no lugar por obrigação em vez de alegria. Os convidados começaram a afastar-se, cada um perdido nas suas próprias reflexões. Alguns evitaram contato visual. Outros olharam para trás mais uma vez para Daniel, as expressões pensativas e contidas. Sussurros não se transformaram em acusações. Ninguém levantou a voz. No entanto, reputações não fraturam apenas através do barulho. Às vezes, elas racham em silêncio. A verdade tinha feito o seu trabalho sem espetáculo. Não exigiu aplausos ou indignação. Simplesmente permaneceu, inegável, e permitiu que todos os presentes tirassem as suas próprias conclusões. Dentro da limusine, a família moveu-se como um só. As crianças começaram a falar suavemente entre si, as vozes leves, desimpedidas. Risos surgiram, pequenos e genuínos, à medida que o carro avançava. Alexander procurou a mão de Helena, o aperto firme e familiar. Não era um gesto destinado à tranquilização, mas à conexão, uma confirmação silenciosa de resolução partilhada. Helena descansou uma mão sobre a barriga e soltou uma respiração lenta que não percebera estar a prender. A tensão que outrora definira o seu passado já não tinha lugar dentro dela. À medida que o veículo se afastava, o salão de casamento recuava para a distância. Tornou-se apenas mais um prédio, outra memória, já não capaz de moldar o futuro dela. O passado permaneceu atrás daquelas portas fechadas, não apagado, mas contido. A recuperação não veio da vingança ou confronto. Veio de escolher a paz, de ir embora com clareza em vez de raiva. Algumas perdas são silenciosas, mas duram para sempre.